Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida e toda a tua família, esse é o meu desejo. E que você seja abraçado por Deus e a tua casa seja protegida e que as bênçãos do Eterno te alcancem de uma forma abundante. Tá bom? Se você está chegando agora pela primeira vez e não é inscrito, olha, se inscreve nesse canal, tá bom? Aqui embaixo, aperta, inscrever-se, o sininho, compartilha com mais pessoas para que elas possam ter acesso a esse conteúdo e daí fazer com que as pessoas possam ser alcançadas de uma forma especial por esse conteúdo. Se você também quiser nos acompanhar na rede social, nós estamos no Instagram, @umpastornaamérica, tudo junto. E no Facebook, Flávio Lima, um pastor na América, tudo junto, tá bom? O vídeo de hoje eu quero falar um pouco para vocês de como foi os meses em que eu comecei a caminhar aqui. Deus começou a me proporcionar algumas pessoas para que eu conhecesse, entre elas eu conheci alguns irmãos que estão aqui até hoje, outros já não estão aqui na Flórida, foram para um outro estado, mas eu pude ter acesso a alguns irmãos que me ajudou bastante, entre eles, e que até hoje ainda são meus amigos, e eu quero citá-los agora, o Elivelton e a Carol, um casal muito querido, que eu e minha família temos um carinho muito grande por eles. Um beijo para o Elivelton, para a Carol, para o Felipe, meu amiguinho, para Júlia e também para a pequenininha, que agora que vergonha. Eu esqueci o nome da pequenininha, Helena. Vocês pensaram que eu ia esquecer, né? A Helena. Que Deus abençoe esse casal abençoado, que são lá de São Paulo, do interior de Vinhedo, São Paulo, da cidade de Vinhedo. Um abraço para todos os irmãos de Vinhedo. E eles são aqueles que Deus também preparou para estar nos ajudando. Estar morando aqui e não ter ajuda de ninguém é impossível. Você precisa de pessoas para estar te orientando, faz assim, faz assado, como que você deve fazer. Um tempo atrás eu desejei sair daqui da Flórida e daí primeira mão, que algumas pessoas não sabem, eu desejei sair daqui da Flórida e ir para um outro estado. Tinha 2 estados que estávamos em mente para sair com a família. Um era Columbus, Ohio, depois vocês pesquisam aí, Columbus, com P-U-S no final, Columbus, Ohio. Depois digita aí, vai aparecer aí em inglês. E também eu estava indo para North Carolina, com desejo de ir para esses 2 estados em busca de uma vida melhor para a minha família. E nesse período em que eu estava me organizando, eu fui orar a Deus. E nunca façam nada sem orar. Nunca façam nada sem orar. Orem buscando a orientação de Deus. E nesse período em que nós já estávamos aqui, eu acho que há 1 ano, 2 anos, eu acredito que nesse período aí, e eu, desejoso em ir, conversei com a esposa e fui orar pedindo a Deus direção, e entrei em contato com alguns irmãos, tanto de North Carolina, como também de Columbus, Ohio, e só que em Ohio é muito frio, irmão, vocês não têm noção, eu sou muito friento. E mesmo assim eu iria para lá, estava me organizando, eu iria de frente, ia me organizar lá e depois vinha buscar a família, porque estamos falando de estado, né? Como se fosse você estar no Pernambuco, ir para São Paulo, organizar as coisas e vir pegar a família no Pernambuco. É mais ou menos isso. Eu ia para lá, ia organizar, ia voltar. E pedindo a direção de Deus, dizendo para ele, perguntando para ele se essa era a vontade dele. E que ele me orientasse se ele estava de acordo a essa tomada de decisão. E quando se ora,
Você precisa entender que quando se ora, você consegue ver Deus te direcionando, te dando uma direção, te orientando como que você deve fazer. Ele vai te orientando. E nesse período em que eu estava indo, me organizando para ir, apareceu uma proposta para que eu não fosse e permanecesse aqui na Flórida. A proposta foi feita e eu entendo que era Deus também nas entrelinhas me fazendo entender que não era para eu ir para Ohio, que ele não tinha nada comigo lá em Columbus, Ohio. E também lá em North Carolina aconteceu uma situação em que eu entendi que também não era para ir para lá e eu acabei ficando aqui. Quando você vai tomar uma decisão que você ora a Deus e que Deus te direciona, você precisa agradecer, porque aquilo não aconteceu porque você estava querendo. Não aconteceu porque Deus desfez de tudo ou desfez daqueles planos porque Ele queria você no devido lugar. Por exemplo, tem pessoas que vai se bater para sair do Brasil e Deus não vai tirar do Brasil. Por quê? Porque Ele quer que ele fique no Brasil, aquela pessoa, pelos os projetos, os planos de Deus é específico para o Brasil. E essa pessoa precisa entender. E não pode e nem deve forçar a porta dizendo eu vou, eu quero. Você precisa entender se Deus verdadeiramente quer que você saia do Brasil. No meu caso, Deus me tirou do Brasil devido a uma promessa. Tem nos vídeos já gravado aí, você vai atrás sobre a minha história e você vai ver vídeo contando detalhes sobre isso. Mas tem pessoas que tentam forçar a porta e quando força, sofre ele, sofre a esposa, sofre filhos, bate a cabeça e depois vai culpar Deus por isso. Você precisa entender que toda decisão tem que ser orientada por Deus. Nessa minha ida para um outro estado, o meu desejo era ir para morar lá. Não era para ir e voltar, era para morar, tanto em Columbus como também em North Carolina. Mas não deu certo, Deus me direcionou para que ficasse aqui. Nós ficamos, houve nesse período aí, Deus nos fazendo compreender que era para ficar, e ficamos em paz, eu e a esposa e os meninos, ficamos em paz, e hoje entendemos que não era para ir para lá. Quem sabe eu estou falando para alguém que está fazendo plano em sair do estado onde está, para ir para um outro estado. Se você quer ir para um outro estado, não arruma a mala para ir sem que Deus te fale. Não toma nenhuma decisão sem que Deus te oriente. Se Deus não te orientou, não move uma palha. Você precisa estar ciente de que Deus está te orientando. Se Ele não está te orientando, não está falando nada, está em silêncio e você está agindo e as coisas não estão saindo como deveriam sair, você precisa parar e esperar Deus falar. Porque se você toma uma decisão precipitada, você vai tomar essa decisão e daí lá na frente vai dar errado, você não pode de forma alguma dizer, Deus, o Senhor me mandou vir para cá e por que eu estou passando por isso? Você não vai poder dizer isso. Mas se você buscar e Deus te orientar, vai, porque Ele vai na tua frente, preparando o caminho, desfazendo as coisas que vão te impedir de chegar lá e de vivenciar o milagre. E é nesse período que você precisa entender que você está indo porque Deus está te direcionando. E nesse período em que nós estávamos nos organizando, que eu estava me organizando melhor, a esposa ia ficar com os meninos, eu estava com alguns planos de ir para lá, alugar um lugar e depois vir buscar ela. Aonde que eu estaria se eu tivesse ido sem orar? Será que eu estaria lá nesse lugar ainda? Será que Deus estava cuidando de mim como tem cuidado aqui? Não tome nenhuma decisão sem que Deus fale com você, sem que Deus te oriente. Lembra de Abraão? Deus disse, sai. Ele disse, sai da tua terra, sai da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ele disse, sai.
e Abraão saiu. Lembra lá da briga dos pastores de Ló com os pastores de Abraão, e que Ló escolheu as campinas e Abraão deixou ele escolher? Veja o quanto que Deus abençoou Abraão. Por quê? Porque ele disse, sai. Mas ele não disse sai para Jonas. Ele disse sai. Jonas tomou a atitude e saiu. Veja o que aconteceu nessas duas histórias. Houve um contraste. Aqui, quem saiu com Deus dando a ordem, vivenciou o milagre, vivenciou o livramento, vivenciou as mãos de Deus. Quem saiu sem Deus mandar, vivenciou as mãos de Deus, mas de forma punitiva. Deus estava punindo Jonas. Porque existem coisas que nós não podemos fazer sem a direção de Deus, ou nada podemos fazer sem a direção dele. Se vamos fazer algo sem a direção dele, é melhor não fazer, porque não vai dar certo, e você precisa entender isso, você precisa compreender. Estou aqui há quase 5 anos vivenciando esse momento de milagre, de cuidado da parte de Deus, e tenho visto o quanto que Deus tem nos abençoado, o quanto que Deus tem cuidado de mim e da minha família, o quanto que Deus tem estendido as suas mãos. Tem desafios? Tem. Mas os desafios que têm surgido aqui são desafios com alguém que ele falou, sai. Diferente daqueles que saem sem que Deus fale e daqui vai vivenciar experiências amargas, separação da família, esposa para um lado, filho para o outro. Enfim, o diabo entra e destrói a família. Mas Deus é aquele que abençoa e orienta. Deus continue te ajudando. Deus continue te orientando. Vou parar por aqui porque o vídeo vai ficar muito longo. Te espero no próximo vídeo, querendo Deus. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.